E toda vez que você tem essa incerteza legal, essa possibilidade de interpretação, você tem a possibilidade de abusos da lei, você tem a possibilidade de perseguição, você tem a possibilidade de perseguição de oponentes políticos com algum tipo de interpretação da lei. Para meus amigos é uma coisa, para os meus amigos é outra. E você também tem a possibilidade de corrupção, de se vender a interpretação. Não que eu estou dizendo que esse é o caso aqui, mas é só que eu acho que é uma coisa importante você aprender. Agora, o segundo ponto aqui maior é por que que não? Por que que não poderia? Ah, porque é imoral, porque tem pessoas que não gostam, porque tem pessoas que não querem ver isso ou não acham isso positivo, porque isso estimula um comportamento, porque existe vício em pornografia, porque isso é degradante para a mulher, porque isso facilita a cadeia econômica de algo que eu não acho positivo e tudo mais. Então tem que existir legislação que impede isso de acontecer de alguma forma. E isso entra na discussão de vamos legislar moral. Em outras palavras, vamos tentar transformar as pessoas em pessoas melhores via a força da lei. Não tente fazer isso, isso não funciona. E mais, uma coisa muito importante de você entender aqui é, se você tentar legislar moral, se você está tentando deixar pessoas melhores comportamentalmente, moralmente, espiritualmente, via força de lei, você vai, na verdade, piorar. Usar o Estado para tentar melhorar as pessoas piora as pessoas, causa declínio moral. Esse é talvez o argumento mais importante ao longo desse vídeo. Primeiro, vamos separar moral de ética aqui, porque muita gente confunde, ok? Ética é sobre podes e não podes, certo e errado, sobre deves e não deves. Então vamos pensar aqui. Agressão. Agressão é uma discussão de ética. Eu posso iniciar violência contra outras pessoas? Notem, existe uma diferença aqui. Violência é você usar força. Eu posso usar força? Você pode em casos de legítima defesa, por exemplo. Você está sendo agredido e você vai se defender. Ninguém está dizendo que você tem que ser pacifista. Agora, eu posso iniciar violência contra outras pessoas? Não, isso não é ético. Você não pode argumentar, não é possível argumentar que é correto fazer isso, porque uma regra ética tem que ser válida para todos os seres humanos em todos os tempos. Então você não pode ter uma regra de eu posso bater em você, mas você não pode bater em mim, porque isso trataria nós como diferentes e nós somos iguais. Então isso está errado. Eticamente não tem como ser válido. Isso é uma discussão de certo ou errado. Agora, isso gera todo um espaço de, tá, dado que eu não faço as coisas que eu não posso, o que eu faço agora? O que eu faço com a minha vida? Que objetivos eu poderia ir atrás? Quais são as coisas que são melhores para mim como um ser humano? Ou para as coisas que eu quero ter na vida? Que caminhos que eu devo seguir? Isso são discussões de morais. Isso que muitas vezes as pessoas confundem isso. E a gente entra em moral aqui porque é uma discussão de pornografia. Assistir pornografia ou fazer pornografia não é uma discussão ética. Se uma pessoa quer fazer isso, se ela quer trabalhar com isso, você pode lamentar e achar que ela devia ter um outro trabalho ou querer fazer alguma outra coisa, mas assim, ninguém está sendo obrigado a nada. É uma relação voluntária entre pessoas. E assistir também. Você pode falar, cara, você não deveria fazer isso o dia inteiro, não é bom pra você, isso pode causar vícios, isso pode causar sérios problemas e tudo mais. Sim, 100%, mas isso é uma discussão moral e não ética. A vida da pessoa é a vida da pessoa, se ele quiser fazer isso com a vida dele, eu lamento, eu não acho uma boa ideia, mas ele não tá agredindo ninguém ou alguma coisa assim, é só, cara, sua vida poderia ser muito melhor. E essa é a discussão aqui. A gente deveria ter isso mais exposto ou menos? É legal as pessoas fazerem isso ou não? Tem ela fazendo esses anúncios por aí, ou fazendo essas coisas de e causar na internet, promovendo, vender ela pelada, e ela tá fazendo várias coisinhas assim pra tentar ganhar dinheiro com isso. Que coisa triste e lamentável que o mundo é assim. Sim, isso é uma discussão moral. E daí vem toda a legislação de mas então vamos proibir os anúncios disso. Por quê? Porque daí menos pessoas vão ser expostas à pornografia, menos mulheres vão fazer isso, a cadeia econômica disso vai funcionar pior e, no fim das contas, essa lei força que o mundo seja mais como X pessoa que tem os valores morais que gostaria de um mundo assim, gostaria que o mundo fosse. Você vai alcançar isso? Não. Qual é a função de moralidade? A função é você ter um monte de gente seguindo regras? Não. A função de moralidade é... A função da discussão, o motivo da gente ir atrás disso, é que pessoas tenham vidas boas. Pessoas tenham vidas produtivas. Vidas em que elas se encontram nelas de uma maneira feliz e realizada. Não esse ou aquele comportamento específico.
E isso já seria complexo em qualquer ponto da humanidade, mas especialmente hoje, onde a quantidade de informação e de escolhas e comportamentos possíveis disponível não só é muito grande, mas cresce o tempo todo, isso exige raciocínio. Isso exige a capacidade de você olhar para as coisas e entender a função delas, e entender você mesmo, entender como essas coisas vão combinar ou não com você, e entender como certos comportamentos vão ser produtivos ou não para você. Não é a qualquer momento uma boa ideia você dar uma lista para a pessoa e só falar: cala a boca, não pense e siga isso. Você precisa que ela entenda o que está acontecendo ali, você precisa que ela entenda os valores daquilo, você precisa que ela se entenda, e você precisa que em algum nível ela tenha uma reflexão ativa sobre o que está acontecendo ali para ela entender o valor daquelas coisas e para que todas as pessoas sejam capazes de entender o que está acontecendo ali e de adaptar essas coisas e de adaptar esses valores e elas mesmas conforme os tempos mudam. E isso é especialmente mais grave, mais necessário e mais valoroso hoje, onde desafios estão acontecendo o tempo todo. Se você tem uma sociedade que tem poucas mudanças tecnológicas ou culturais ao longo de 50 anos, isso é menos relevante, ainda é importante, mas é menos. Hoje é muito mais. E o que é usar a lei para fazer isso? É justamente falar: eis uma lista de coisas que você tem que fazer, se você não fizer elas, eu vou te bater. Ou eis uma lista de coisas que você não deve fazer, se você fizer elas, eu vou te bater. Por quê? Eu não vou explicar. Eu só vou te bater. Eu só vou usar o Estado para ir contra você. Eu vou parar de discutir, eu vou parar de tentar explicar, eu vou parar de tentar ensinar. Eu vou só pôr minha mão na sua cara logo e acabou. Isso promove um declínio moral na população, porque isso para o processo de reflexão, isso para o processo de ensino, isso para o processo de você entender por que alguma coisa é ou não é boa. Isso para o processo de você entender o que é bom para você ou não, ou o que você é, o que você quer. Porque você pode simplesmente usar força. E uma vez que isso acontece, você tem um emburrecimento da humanidade como um todo, porque a gente para de ter essa discussão, a gente para de ter esse exercício, a gente para de ter... Analogia. Se você quer ter um corpo saudável e esteticamente bonito, faça dietas e exercícios. Se todo mundo começar só a fazer cirurgias e lipoaspiração e tudo mais, você pode acabar com o objetivo final de ter tudo... Mas você vai passar por você vai desenvolver todos os comportamentos de autocontrole e de planejamento do seu dia em dietas e tudo mais. Você vai desenvolver todas as partes positivas também de exercício. Não, você está trapaceando a parada. Não que você não possa fazer isso nunca, ou eu tô dizendo que isso é obviamente errado e tudo mais. Não, às vezes, inclusive tem pessoas com transtornos, com os problemas de saúde e tudo mais que vão precisar, mas você entendeu o ponto aqui, ok? Outro exemplo ainda mais simples. Isso é uma coisa que eu aprendi quando eu estava cursando psicologia. Um dos piores jeitos que você pode criar uma criança é só falar pra ela o que não fazer. Ou falar coisas assim: se comporte. Ah, a criança tá aqui, pô, arauto do caos, dobrador da desordem, o avatar do transtorno. Só fica o tempo todo enchendo o saco. Aí você vai lá e fala pra ela: se comporte. Parabéns, você acabou de ensinar nada. Ou assim, ela tá lá e só plantando o caos. Você vai lá e bate nela. Tá bom. O que ela aprendeu? O que ela entendeu sobre o que ela devia estar fazendo da vida dela ou fazer outras coisas produtivas e tudo mais? Nada. Inclusive, foi pior do que nada. Porque ela só estava fazendo qualquer coisa, porque ninguém falou pra ela o que fazer. E daí, do nada, quem deveria ser o guardião dela e protetor e pessoa que vai ensinar pra ela como existir nesse mundo, e a pessoa que ela tem como herói, que é o pai e a mãe dela, vai lá e agride ela do nada, porque ela não entendeu o que tá acontecendo. Então ela só, na cabeça dela, recebeu violência aleatória. Que tipo de ser humano que você tá criando? Como que você tá tornando o mundo melhor? Ou como que você tá dando uma espinha moral pra essa pessoa? Dica, você não tá. O que você precisa fazer é sentar com ela e falar: faça isso. Mostrar um comportamento, e quando ela exibir esse comportamento, reforçar ela, falar: ó, você fez uma coisa certa agora, eis uma recompensa. E eu vou precisar constantemente te explicar o que precisa ser feito aqui, porque você é uma criança, você tem dificuldade de entender isso. Até você entender, eu vou reforçar isso e criar padrões de bons comportamentos em você. Ah, mas isso é difícil. Spoilers, ser um pai é complicado.
Inclusive é interessante observar, isso foi um dos argumentos que primeiro me trouxe ao libertarianismo, que você criar crianças agressivamente, só sentando a porrada nelas e tudo mais, e não ensinando coisas positivas, faz com que elas sejam mais estatistas, porque elas entendem que, é assim mesmo, se eu quero as coisas, eu deveria chegar para as pessoas que estão fazendo coisas que eu não gosto e agredir elas até elas fazerem o que eu quero, ou simplesmente até elas pararem. Eu não preciso, ensinar as coisas e tudo mais. Não, se os meus guardiões, as pessoas que eu mais amo na Terra e que eu mais respeito e tudo mais, se é aceitável e tudo mais, eles me baterem no nada, eu fazer isso com desconhecidos, então, tudo bem. Normalíssimo eu sair agredindo todo mundo e foda-se. Porque é assim que eu fui criado, lógico, isso fica como um piloto automático na cabeça das pessoas, o que, por sua vez, cria uma situação de Estado cada vez maior, onde é normalizado institucionalmente agredir os outros para conseguir o que você quer, e pais vão achar isso mais normal e vão criar suas crianças mais assim, e a gente tem um loop da destruição civilizatória.